Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional está mostrando pelos resultados que é um time que treme e que sente enormes dificuldades quando enfrenta equipes posicionadas à sua frente na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ou seja, quando enfrenta equipes colocadas no G5. E eu vou te provar isso neste vídeo. E em cima desta estatística, que não é falsa, que não tem dupla interpretação, a direção do clube tem que agir. E tem que pensar também em cima disso para a próxima temporada. Para montar um time que tenha jogadores com envergadura. Ou seja, que quando é realmente necessário, eles atuem para mudar a história do jogo, para liderar um time que consiga fazer enfrentamentos contra equipes de nível técnico superior. A gente vai falar sobre isso agora, neste meu vídeo. Vamos nessa então. 5 equipes estão à frente do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro, portanto o G5. O Inter está no G6, é atualmente o 6º colocado. O Internacional, portanto, teria que cumprir em toda a competição 10 jogos contra estas 5 equipes. 5 jogos dentro do Beira-Rio, 5 jogos na casa destes adversários. Já cumpriu 8 e tem um aproveitamento muito ruim. Antes de falar disso, eu quero te convidar pela tua inscrição aqui no meu canal. O like tá valendo, joga o canal do Menegas pra cima e todos vocês são muito bem-vindos também nos comentários. Este meu vídeo tem o patrocínio da KTO, que é uma baita casa de apostas. E os caras estão te esperando. E eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para tu fazer a tua inscrição. Aí eles vão te perguntar, é um cadastro bem rapidinho, se vocês têm cupom promocional. E tem, é Meneguete. E este cupom te dá um bônus de 20% em cima daquele que for o teu primeiro depósito. Portanto, vai lá na KTO, te diverte, tem a malandrinha, tem as combinadas, tem apostas simples, todas as competições. E não é só o futebol, tem muita coisa bacana para tu conhecer na KTO, que eu também te indico e respaldo. Os caras têm um baita atendimento no chat para tirar todas as tuas dúvidas. Passem lá na KTO e o cupom é Meneguete. Vejam a estatística que o Internacional tem contra as equipes posicionadas no G5. Contra o Atlético Mineiro, 2 derrotas. 1-0 no Beira-Rio, 1-0 fora de casa lá em BH. Contra o Flamengo, um resultado fora da curva. O Inter foi lá e de forma competente, convincente, jogando um futebol de time grande, venceu por 4-0. Tem agora o segundo jogo, que será no Beira-Rio. Contra o Palmeiras, 2 derrotas. 2-1 no Beira-Rio, 1-0 lá em São Paulo. Contra o Fortaleza, uma derrota e uma vitória. A derrota lá, na época do Miguel Ángel Ramírez, também é um resultado fora da curva. Também é um resultado inesperado, surpreendente. O Inter perdeu por 5-1 para o Fortaleza. Depois ganhou no Beira-Rio, um jogo bem difícil, gol no final, por 1-0. Contra o Bragantino, um empate. Falta o segundo jogo, que é fora de casa. Portanto, dos 10 jogos que o Internacional tem para cumprir contra as equipes posicionadas no G5, já fez 8 jogos. Com 5 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias. O Internacional disputou, portanto, 24 pontos contra as equipes posicionadas no G5. Conquistou apenas 7, 29,6% de aproveitamento. Este é o dado preocupante. E este dado não precisa de interpretação. O Internacional até agora, jogando 8 de 10 jogos contra equipes do G5, fez apenas 29% dos pontos. Por isso que o Internacional está realmente achando o seu lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. É ali, entre a 5ª, a 6ª e a 7ª colocação. Agora, contra o Corinthians, vencendo o jogo, pode se firmar na 6ª e chegar, quem sabe, na combinação de um tropeço do Bragantino ao G5. Esta é a posição do Internacional no Campeonato Brasileiro. Entre a 5ª, a 6ª e a 7ª colocação. Os resultados mostram isso. Como é que a direção tem que usar este material que eu preparei, que está à disposição dela? Basta ela analisar o desempenho, o retrospecto do time contra essas equipes posicionadas à frente do Internacional na montagem do grupo para o próximo ano. É claro que tem que fazer uma mobilização para esses jogos finais contra essas equipes. O Inter vai enfrentar o Bragantino fora de casa e tem mais um jogo contra o Flamengo no Beira-Rio. Pois bem, o Inter tem, desde o ano passado, uma carência no seu time, que é a ausência de jogadores com envergadura. Jogadores que tenham capacidade de mobilizar, de contagiar a equipe dentro de campo. Com 2 atletas desse estilo,
Vou dar 2 exemplos que passaram pelo futebol gaúcho muito recentemente. O D'Alessandro, no próprio Internacional, e o Maicon no Grêmio. Não é fácil achar esse tipo de jogador. O Inter tem que correr atrás. Talvez se o Inter tivesse 2 jogadores de envergadura, pudesse ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro. Porque é este jogador que ele é intransigente num jogo contra o Corinthians, por exemplo, no Beira-Rio, para fazer um gol e conquistar o título. É este jogador que sabe se portar diante do árbitro para fazer uma reclamação, e não com uma atuação absolutamente destemperada e juvenil e deslocada como teve o Edenilson. Até porque naquele lance não cabia reclamação. Naquele lance, o pênalti foi bem marcado. Ah, é um lance ocasional, acidental. Verdade. Como foi o pênalti que o Internacional conquistou 3 pontos contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro de 2020. Isso foi esse ano, foi agora no verão, porque o campeonato terminou somente em fevereiro, foi agora, nesse ano. Lembra o cruzamento do Patrick, a bola bate no braço do jogador do Bragantino? O Inter sequer reclamou. O VAR chamou o árbitro e o pênalti foi marcado, porque o jogador estava com o braço estendido. Um lance muito parecido, embora com outro ângulo, do Cuesta. Os jogadores do Bragantino reclamaram, mas ninguém perdeu o controle. O Edenilson ali desmanchou a capacidade que o Internacional teria de reagir. Então o Inter precisa alterar o seu grupo e, além de colocar qualidade para o próximo ano, agregar jogadores deste perfil, de intransigência, de sabedoria, de malandragem, de liderança e que saibam contagiar os demais atletas da equipe. O Inter precisa melhorar o seu retrospecto contra times ou mais qualificados ou que estão à sua frente em qualquer competição, em qualquer tabela. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, valendo aí o like. Agora, passadinha na KTO, kto.com, e o teu cupom promocional é Meneghetti. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.